Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos encerrando esta semana da lição. Nesta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, iremos fazer aqui uma breve recapitulação do estudo da lição. E eu tenho mais uma vez o professor Juscelino para participar comigo. Eu convido você para fazer uma oração e peço que ele inicie com esta oração. Oremos então. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez, nesse fim de estudo da semana, suplicamos a Tua orientação, que as lições da semana fiquem em nosso coração e que nós sejamos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Te oramos por essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição de hoje, nós estamos recapitulando e nós vimos a importância da igreja no contexto da educação e como ela revoluciona a ideia de comunidade, de sociedade. Então, eu chamo você para estar conosco. O tema da semana tratou sobre alguns temas importantes, como discipulado e como seguir e fazer a vontade de Cristo nos leva para uma educação a caminho da perfeição, porque Cristo era o único ser perfeito, foi o único que viveu na perfeição, e nós, imitando a Ele, como disse Paulo, sendo imitador de Cristo, está então ali reforçando a melhor forma de educar. Então, pastor, eu acho que o conceito de redenção, ele é muito útil para a gente pensar essa lição dessa semana, nessa revisão, né? Pensar o quê? O que é que aconteceu na queda do homem, né? Aconteceu 5 alienações. Aconteceu a alienação do homem com Deus, a alienação do homem com a natureza, a alienação do homem consigo mesmo, a alienação do homem com sua esposa, né? A alienação do homem com todas as coisas, né? Então, o homem foi alienado de várias coisas ali. E o ideal de Deus é que essa ruptura que ocorreu lá no Éden, ela possa ser restaurada. E isso vai ter a ver com o quê? Com a maneira como nós nos relacionamos com a igreja, né? A maneira como nós vivemos deve ser uma restauração dessas rupturas. E a lição ela veio falar justamente sobre isso, sobre como os ideais da criação devem retornar. E a gente falou sobre a imagem e semelhança de Deus, a gente falou sobre levar em consideração o homem como ser integral em cada uma de suas dimensões da vida. Falamos sobre a questão da verdade, de quem Deus é, lembra-te desde a criação do sábado. Então, nós somos chamados hoje a vivermos um evangelho, de certo modo, prático, no sentido de mostrar e de revelar os padrões do céu diariamente. E Cristo é luz, né? Cristo é luz, Ele veio para iluminar. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ao mesmo tempo que Ele é luz, Ele nos chama também a reproduzir a luz que há nele. Como a lua, né? A lua, ela só brilha se ela reflete a luz do sol. E nós também somos chamados para refletir a luz que vem de Cristo. E essa luz é uma luz que ilumina a vida dos outros. Então não há possibilidade de sermos cristãos vivendo na escuridão, vivendo práticas escusas, tratando as pessoas de maneira com indiferença, tratando as pessoas com dureza, com perversidade. Então isso não é possível. Então Cristo nos chama para sermos luz do mundo, vivermos como seus discípulos. E muitas pessoas hoje escolhem viver uma relatividade em relação à sua vida. Buscam teorias, buscam até teologias próprias, várias metodologias, ideologias que são próprias, que são particulares e que são principalmente confortáveis. Pastor, o autor também nos convida aqui a pensar nos preconceitos, né? Pensar nos problemas sociais que nós estamos vivendo e como que a igreja ela pode superar esses problemas conforme o ensinamento da Escritura. Dia 20 de novembro agora foi o dia da consciência negra. A gente viu aí um monte de gente na internet comentando sobre isso. E nós vemos cotidianamente jovens da nossa igreja, jovens cristãos, aderindo a esses movimentos políticos, né? De certo modo, tentando fazer uma mudança na sociedade, tentando se engajar nesses movimentos. Agora, uma coisa perigosa, né? É porque essas ideologias, esses movimentos, eles não estão vinculados à soberania de Jesus Cristo. Eles, embora tenham um componente moral, embora combatam coisas erradas,
eles não estão sujeitos ao Espírito Santo e à vontade de Deus. E a própria Bíblia oferece padrões para que nós possamos combater esses problemas. Por exemplo, a misoginia. Lá no Gênesis nós temos um padrão de igualdade entre homem e mulher em Gênesis capítulo 1. Sobre o racismo, você tem textos de Paulo falando sobre essa questão de como o evangelho ele extingue essa questão do escravo, do senhor, da mulher e do homem. O evangelho é supra-racial, né? Ele está acima, né? Ele não se limita à cor da pele, à situação social de cada pessoa. O evangelho ele está acima disso e ele iguala as pessoas, né? Quando Deus criou o mundo, não havia diferenças. Infelizmente o pecado trouxe isso, mas a restauração à imagem de Deus é exatamente isso. O evangelho acima, fazendo com que não haja diferenças. Nós sejamos membros de um só corpo, funções diferentes, mas importantes da mesma forma. Então, o evangelho ele mitiga, né? Ele destrói esse tipo de ideia, né? De ideal em que as pessoas são melhores ou que podem serem superiores às outras. Por isso que é importante lembrar que você, como cristão, que se diz, né, se intitula cristão, em seu coração não pode haver, em nosso coração não pode haver preconceito, racismo, acepção de pessoas, porque nós em Cristo somos um. E uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia é da gente não transformar o mundo como um parâmetro para a igreja, né? Eu vejo muita gente falando hoje, nós temos que ser relevantes para a sociedade, porque a gente tem que mostrar à sociedade que nós somos de Jesus. Mas a sociedade sabe o que é ser de Deus? Será que a sociedade tem um verdadeiro conceito da ética do reino dos céus? Ou a sociedade desenvolveu um próprio conceito de amor que não reflete o conceito de quem Deus é na Bíblia? Então, nós temos que buscar refletir o caráter de Deus e não buscar convencer a sociedade de que nós somos o que ela acha que nós devemos ser. Eles não são parâmetro. É Cristo e a sua palavra que são o parâmetro para a igreja. Devemos esquecer o que a sociedade quer. Nós lutamos contra o racismo, pastor, e isso foi o que aconteceu com os protestantes do século 17 e 18, a exemplo de William Wilberforce, no momento em que as sociedades diziam que a escravidão era legítima, no momento em que a sociedade dizia que essas coisas eram justas, que eram legalizadas. No século 19, muitos cristãos diziam, olha, nós devemos abolir a escravidão, porque a escravidão ela é contrária à ideia bíblica de que os homens são iguais. E a sociedade dizia o contrário. A sociedade dizia, não está certo, existiam cientistas, o próprio Darwin, quando publicou a Origem das Espécies, serviu de parâmetro para o darwinismo social, para a ideia de que existiam raças inferiores e superiores. Então, cristianismo nunca foi fundamentado no que a sociedade quer, nunca foi fundamentado no que a sociedade acha. Nós não precisamos de relevância social, nós precisamos do reino de Deus, nós precisamos do evangelho, cumprir a vontade do Pai, até mesmo quando formos perseguidos, até mesmo quando o mundo disser, nós não vemos Cristo em vocês. Eles não sabem o que é Cristo, nós é que temos que mostrar a eles um Cristo bíblico. Porque assim, se fizermos, iremos viver pautado pelo paradigma que é vigente. O Zeitgeist, né? Exatamente, os paradigmas daquele momento. E a Bíblia não se limita a um paradigma temporal. A Bíblia, ela é o seu autor, né, que é o próprio Deus, não se limita ao tempo, não se limita à cultura, né? Então nós temos que entender que se abrirmos mão e formos adaptar o cristianismo à sociedade e querer agradar a sociedade em relação a isso, iremos estar caminhando em uma situação muito difícil. Nós temos que o parâmetro não é a sociedade, o parâmetro é o próprio cristianismo. Nós não precisamos simplesmente de uma sociedade melhor, porque essa sociedade um dia vai acabar. Nós precisamos de sermos cristãos melhores para elevarmos o patamar dessa sociedade, porque um reino superior está por vir. Pastor, em cada tempo, em cada época, sempre os cristãos tiveram
parte da sua mensagem se tornando uma coisa popular, sempre tiveram um conteúdo popular e um conteúdo impopular. No século XVIII e XIX, eu acredito que uma coisa impopular, uma coisa que iria ser rejeitada, seria a questão da abolição da escravidão. Hoje em dia, as questões que são impopulares são outras. Hoje é muito bom a gente dizer que somos contra o racismo. Por quê? Porque o mundo todo percebe que isso é uma coisa absurda. Ou a misoginia. Mas existem coisas que o mundo diz hoje que são ridículas, que são retrógradas. Tem coisas que o mundo diz que a gente nem deveria anunciar. O mundo quer nos anular e dizer o que nós devemos seguir. Muitas vezes o mundo convoca, esqueçam... O mundo quer pautar o cristão, quando o cristão deveria pautar o mundo. Exatamente, né? Pastor. O mundo quer dizer, olha, esqueçam essa parte doutrinária e foquem no que a gente faz também. O mundo quer nos direcionar. São as coisas populares. Mas aí nós corremos o risco de esquecermos o essencial. Quando o mundo nos dirige, aí infelizmente nós somos o quê? Somos arautos que não cumprem a missão que tem. Obrigado por participar conosco. Foi uma semana muito especial, em que vimos que a igreja tem seu papel na educação de cada um de nós, né, e cada ser na sociedade. Deus te abençoe. Que amanhã você tenha um ótimo estudo da lição em sua igreja. Um forte abraço e até o próximo podcast.